se colocar de pé novamente, vamos abrir a palavra do Senhor nesta noite. Estamos no nosso culto de Santa Ceia, onde nós nos reunimos à mesa com Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor, livro, ou melhor, epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 e o versículo 28, parte A. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, parte A do versículo. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 28, parte A do versículo. Todos encontraram a palavra do Senhor? Nós vamos ler assim. A palavra de Deus é um versículo bem curto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É só a parte A, vamos ler novamente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém? Podem tomar os assentos, glorificar, exaltar e engrandecer ao nome do Senhor que vive e reina para todos sempre. Amém? Aleluia. Irmãos, nós conhecemos o contexto desta orientação do Espírito Santo através de Paulo à igreja de Corinto. Nós vemos que esta igreja, ela estava vivendo um momento de distorção da expressão da fé no âmbito eclesiástico. E Paulo, aquele que abriu esta igreja, fundou, ele está acompanhando e enviando orientação para esta igreja. Porque ele recebeu informação de que a igreja de Cristo em Corinto estava justamente desajustada, estava conduzindo a fé de uma forma desordenada. Então aprove ao Espírito Santo direcionar Paulo para justamente chamar a atenção, exortar, repreender, colocar a igreja novamente de volta no centro da vontade do Senhor. Quando nós vemos isto, nós podemos refletir e compreender que a igreja não é perfeita. A igreja formada por homens e mulheres que são os membros do corpo de Cristo. Não há perfeição, não há igreja perfeita neste mundo, porque a igreja é feita de pessoas. E nós somos falhos. Nós chegamos a Cristo justamente porque somos pessoas falhas, pecadoras, necessitadas da sua graça, da sua misericórdia, da sua compaixão para com as nossas vidas. A igreja é um ambiente de refúgio, de cura, de acolhimento, de busca de restauração, de pessoas que passaram a compreender o seu verdadeiro estado diante de Deus, e que precisam se consertar, precisam novamente serem regeneradas, restauradas, colocadas de novo no eixo da vontade de Deus sobre a sua criação que somos nós. E quando nós vemos Paulo, pelo Espírito Santo, orientando a igreja para que cada um analise-se a si mesmo, que cada um venha olhar para dentro de si, que venha analisar a sua conduta, as suas práticas, os seus pensamentos, o seu modo de viver neste mundo. Nós entendemos que não apenas no contexto da ceia, mas em todos os momentos da nossa vida,
da nossa caminhada cristã, nós precisamos olhar para nós precisamos analisar a nós mesmos, nós precisamos compreender e ver que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós jamais somos melhores, que nós jamais somos santos, que nós jamais somos perfeitos diante de quem quer que seja na face desta terra. Nós precisamos refletir qual é o nosso lugar neste mundo diante de Deus. Porque quando nós nos achegamos a Deus e Ele se achega a nós, nós passamos a buscar fazer a vontade dEle e não mais a nós. Mas isso nunca é na plenitude da vontade de Deus, porque ainda habitamos em uma carne corruptível, ainda estamos em um contexto de um mundo que está sobre a corrupção do pecado. Nunca seremos perfeitos, nunca seremos santos, nunca seremos intocáveis pelo pecado. Mas quando nós, no âmbito da igreja, estando diante de Deus, estamos caminhando no processo da santificação, que é Deus, pelo seu Espírito, nos tornando a cada dia, a cada passo, a cada respirar, mais parecidos com Cristo. É Deus nos purificando, não pelo que vestimos, não pelo que fazemos, não pelo que representamos a Ele, porque nós não passamos de miseráveis e pó diante daquele que vive e reina para todo sempre. Mas porque Ele nos chamou, porque Ele nos está purificando. Não somos puros e nunca seremos na totalidade. Mas por estarmos aqui na sua luz, na sua graça, na sua presença, nós precisamos compreender que o nosso olhar para fora do âmbito eclesiástico, neste mundo que nós vivemos, que nós habitamos, que nós dependemos dele, nós precisamos nos lembrar que a roupa, o tecido que nós vestimos, foi feito por mãos daqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo. Os alimentos que nós nos alimentamos são semeados por mãos daqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo. Que nós trabalhamos em empresas com empresários que ainda não tiveram um encontro com Cristo. Nós usamos o dinheiro, que muitos olham e dizem é do diabo, mas o que a palavra de Deus diz que é o amor ao dinheiro, é que é a raiz de todos os males. Porque o mundo, nós humanos, nós olhamos para as riquezas e colocamos o nosso coração nelas. Enquanto Deus é o dono do ouro e da prata e distribui e abençoa e enriquece a quem Ele quer, a quem Ele sabe que o coração não está posto nas riquezas deste mundo. Quem troca o seu senhorio pelo senhorio do dinheiro. Quando nós olhamos para fora das portas da igreja, nós vemos vidas, nós vemos almas, nós vemos pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo, mas que o sangue dele foi derramado por elas.
que Ele assumiu a culpa, não só a minha, não só eu que estou aqui. O sangue dele não foi derramado só por este ministério, mas o sangue dele foi derramado por todos aqueles que em espírito, como diz a sua palavra, que ele busca que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós vivemos um cenário neste mundo atual, onde a palavra de Cristo é manifesta de todas as formas e maneiras. Em produtos, pela mídia, pelas redes sociais, a qual nós estamos também nos valendo para propagar o Evangelho. E quantas vidas tem acompanhado, tem recebido, tem passado a crer em Deus, em espírito e em verdade. E nós olhamos para essas vidas e nós julgamos a aparência delas. Nós olhamos para elas e dizemos: não, essa pessoa não tem Deus na sua vida. Essa pessoa, Deus não está sobre ela. Porque nós olhamos a aparência do contexto da qual nós estamos neste ministério, mas nos esquecemos que o Deus que nos chamou, o Deus da palavra, Ele não está limitado a uma placa de igreja, Ele não está limitado ao ministério. Ele é um Deus que chama, Ele é um Deus que resgata, Ele é um Deus que transforma do íntimo, do interior para o exterior. E não é a veste, não é a aparência, não é o modo de se portar que define quem tem Deus e quem não tem, mas é a conduta, é o caráter. É aqueles que Ele chamou para a sua glória, que andam neste mundo em espírito e em verdade. A aparência engana. A aparência engana. Jesus disse que o joio, ele crescerá junto com o trigo. E olhando no campo, o joio e o trigo são exatamente iguais na aparência. Naquilo que o olho pode contemplar, é igual. É quase impossível, ou melhor, é impossível distinguir o joio do trigo no meio de uma plantação. Mas a diferença está internamente. O joio é seco, é oco, não tem semente, não tem conteúdo em seu interior, mas tem aparência de trigo. Enquanto o trigo tem conteúdo. O trigo internamente, ele tem algo a oferecer. Ele produz farinha, ele produz alimento, ele alimenta, ele sustenta, ele traz, aleluia, ele mantém a vida, enquanto o joio não tem nada a oferecer, apenas ocupa o espaço e tem aparência de que é, mas não é. Mas não é. Quem somos nós para ocupar o papel que pertence ao Criador? O santo, o justo, o verdadeiro e único juiz, que fazendo-se homem, assumindo a forma de servo, humilhando-se a si mesmo, diante de um ato de adultério, Ele disse: eu não te condeno. Ele declarou: eu não vim fazer juízo ao mundo, eu vim trazer a oportunidade, a paz, o amor, a palavra, a verdade. Eu vim expressar o amor de Deus.
porque o dia do juízo cabe a Ele. Está próximo, aonde todos, grandes, pequenos, ricos, pobres, homens poderosos e homens mais inferiores estarão diante do trono daquele que é eterno, daquele que é juiz, porque ali ele se assentará para juízo. Ali será o dia em que o verdadeiro juízo será feito, aonde justamente o joio será separado do trigo. Aquele que tem só aparência, aquele que circula como se fosse, mas não é, aquele que não produz, que não alimenta, que não sustenta, que não tem nada a oferecer, se não ocupar o espaço. Quando Paulo, pelo Espírito, nos diz: analise-se a si mesmo, é porque nós temos que olhar para dentro de nós. Nós devemos julgar a nós, como nós estamos, não pela veste, não pela aparência, não pelo como estamos na aparência, mas o que há dentro do nosso coração. A intimidade que nós temos com Ele. Ninguém precisa preocupar-se em mostrar que tem Deus em sua vida, ou que é cheio de Deus. Porque Paulo diz em Coríntios que a lata vazia, aquele que parece estar cheio faz barulho. Mas aquele que verdadeiramente tem a presença, tem conteúdo, está cheio de Deus, ele não precisa mostrar para ninguém, porque o seu caráter, a sua conduta, a sua fala, a sua postura, a sua presença, ela comunica a Deus aonde ele vai, porque é luz. Porque ele está preocupado com a sua vida diante de Deus, da sua conduta, da sua postura, porque ele não deve contas a homem, a mulher, a ministério, a placa, a ninguém. Ele deve conta ao Senhor que o chamou, que o resgatou, que derramou o seu sangue na cruz por cada um de nós. Nós devemos a Ele. Ele vê aonde o olho humano não vê. Ele vai aonde ninguém pode ir. Ele conhece o íntimo, o profundo, o escondido, aquilo que está oculto dentro do nosso coração, a qual a sua palavra diz que naquele dia tudo que está oculto virá à luz, até o que foi dito às escondidas será bradado, porque o Senhor virá para juízo. Então analisemos-nos a nós mesmos, não só no dia da ceia, não só na semana da ceia, mas todos os dias em que Ele nos der vida. Analisemos-nos a nós mesmos, como está a nossa vida, como está a nossa conduta, como nós estamos diante dEle. Será que nós somos dignos de alguma coisa diante de Deus? Será que nós somos merecedores de alguma coisa dEle? Será que nós somos melhores do que alguém? Com toda certeza nós somos os piores que há na face desta terra. Por isso Ele nos resgatou. Paulo diz: eu sou o pior dos pecadores. Ele reconheceu, e é este o sentimento que deve ter dentro de nós. Eu sou o pior que havia dentro da minha casa, por isso Ele me resgatou, por isso a misericórdia dEle me alcançou, por isso o amor dEle foi aonde ninguém mais podia ir, aonde ninguém mais podia fazer nada por mim, senão só Ele, que é poderoso para transformar, para resgatar, para mudar a nossa vida. Nós não somos nada diante dEle.
Nós devemos olhar o outro próximo com compaixão, como Ele nos olha, com misericórdia, como Ele nos vê, com perdão, como Ele tem para com as nossas vidas. Nós só estamos aqui porque Cristo, pelo seu Espírito, pelo seu amor, pela sua misericórdia, um dia nos alcançou. Um dia nos chamou. Um dia nos mostrou a sua verdade para que nós venhamos viver e adorá-lo em espírito e em verdade. Porque servir a Deus na igreja, o joio serve. Ele está plantado junto. Mas buscar se tornar um trigo, deixar de ser joio, requer vontade, requer humilhação, requer reconhecer que é joio e precisa ser transformado, não da aparência, porque a aparência já tem, mas no íntimo do coração, sabendo quem é diante dele, sabendo, analisando, refletindo, humilhando-se, sabendo que é um pecador e que se Deus não nos sustentar, se ele soltar as nossas mãos, nós afundamos no lamaçal, nós afundamos no pecado, nós estaremos desgarrados, se não estivermos ligados na videira, nós iremos perecer. Ele, só Ele, mais nada nem ninguém. Ministério, igreja, placa, veste, nada vai nos salvar. Se não houver uma vida reta, reta no sentido de observância e cumprimento da palavra. Da palavra. Se veste salvasse, Jesus morreu em vão na cruz. Se aparência salvasse, por que Ele veio morrer? Porque Ele veio ser pregado naquela cruz, derramar o seu sangue santo. Para quê? Será só Deus dizer, faz isso, aquilo, aquele outro e está certo? Não. É fé, é graça, é misericórdia, é reflexão, é reconhecimento que nós somos pecadores. Enquanto respirarmos, dependemos dEle. Enquanto aqui Ele permitir nós viver, nós dependemos da misericórdia, do cuidado, do zelo, do amor. Porque se o amor dEle não estiver sobre nós, nós sequer vida teríamos. Analise a sua vida, analise a sua conduta, analise a sua postura, analise o seu caráter. Será que nós não estamos sendo alguém aqui e fora daqui outro alguém? Será que dentro da nossa casa nós não estamos desprezando a família, que é um bem precioso de Deus? Porque nós estamos olhando a aparência deles e julgando, e os condenando, e lançando nos seus rostos que eles são maus e nós somos bons. Nós não somos bons. Jesus disse, nem ele reconheceu-se bom enquanto estava na forma humana, mesmo sendo Deus. Ele disse, eu não sou bom. Bom é só aquele que é santo, que é perfeito, que é reto. Aleluia. Que não há pecado, não há iniquidade, não há falha nele. Deus é tão poderoso, Deus é tão tremendo, que mesmo nós declarando o amor
dele pelos nossos lábios hoje, mas ele já viu a nossa conduta amanhã, as nossas falhas de amanhã, as nossas fraquezas, mas ele continua nos amando, ele continua nos conduzindo à sua presença, ele continua amando, porque o seu amor é sem medida, é incomparável, é imensurável. O seu amor não está sujeito às nossas atitudes, ele ama-nos, ele morreu por nós, para que nós venhamos nos esforçar, permanecer fiel, permanecer perseverante, permanecer de pé, pela sua força, pelo seu poder e pela sua graça, porque nem o estar de pé vem de nós, mas vem dele, vem da sua graça, vem do seu amor, vem da sua misericórdia. Todos os dias nós oramos e dizemos: Senhor, perdoa-nos os pecados, mas o Senhor já viu o mesmo pecado amanhã, ele já viu na sua onisciência que nós iremos cometer outros erros, mas ele não nos abandona por isso, ele não lança ao nosso rosto o nosso pecado, mas ele nos instiga pelo seu Espírito a deixarmos aquilo que não é agradável a ele, no sentido daquilo que está expresso na sua palavra, para que nós venhamos nos adequar à vontade, ao querer, ao amor, à compaixão, para caminharmos na sua presença até o fim, até o último suspiro das nossas vidas. Ele nos chamou não para nos abandonar no meio do caminho, mas para nos conduzir pela mão forte, poderosa, pelo seu amor sendo manifesto a cada dia, em cada queda, em cada falha, em cada erro, em cada momento difícil de nossas vidas e momentos bons. Ele está lá com a sua mão potente e poderosa, para que quando o fôlego que ele nos concedeu acabar sobre nós, o nosso tempo aqui, pela sua própria mão, ele nos conduzirá para junto dele. Esse é o amor deste Deus, que nos chama dia após dia, minuto a minuto, respiração a respiração. Analise a sua vida, olhe para dentro de você, antes de olhar para o outro. Olhe para a sua vida, e é isso que o Senhor fala conosco nesta noite, amém? Essa é a palavra do Senhor. Antes de nós ministrarmos a ceia do Senhor, eu vou fazer já a apresentação do pequeno Benjamim. Vou chamar aqui o pai Eliel e a mãe Val, para nós estarmos apresentando o pequeno Benjamim. Lembrando que nós, ao observarmos a palavra do Senhor, nós entendemos que a palavra de Deus é a verdade máxima, suprema, é Ele revelado a nós através das Escrituras, de que criança, ela não necessita ser batizada, mas os pais, ao apresentar, eles assumem a responsabilidade do ensino, da instrução, como diz a palavra do Senhor. Ensina a criança no caminho que deve andar. Os pais se assumem diante da igreja, diante de Deus, a responsabilidade de instruir,
está ferido. Quem sabe, Senhor, está machucado. Quem sabe, Senhor, está sofrendo. Que as tuas mãos nesta noite o alcance, o fortaleça, o conduza, Senhor, diante de ti, ó Pai. O Senhor, ó Pai, é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio, ó Pai. Desperta o teu povo, Senhor. Desperta a tua igreja enquanto há tempo, para que nós, Senhor, venhamos abandonar as fábulas e voltemos à tua verdade da tua palavra, a sua verdadeira vontade. Aleluia, para o seu povo. Abençoa cada um nesta noite, guarda, livra, visita o lar, visita a casa, visita a família, visita os familiares, repreenda todo laço, toda armadilha, todo plano, toda seta, toda barreira do inimigo, do inferno, todo mal que estava, Senhor, posto sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Guarda-nos e acoberta-nos pelo teu sangue e pela tua presença, em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Aqueles